No coração do Sahel, onde a democracia sempre caminhou sob terreno instável, uma decisão tomada em julho de 2025 mudou profundamente os rumos da governança popular em Burkina Faso. O capitão Ibrahim Traoré, presidente da transição e líder da junta militar, anunciou a dissolução da Comissão Eleitoral Nacional Independente, uma instituição que, até então, simbolizava o frágil compromisso do país com a realização de eleições livres, periódicas e transparentes. A medida, embora justificada por razões econômicas e estruturais, levanta questões profundas sobre o futuro do processo democrático em Burkina Faso e na África Ocidental. Desde que assumiu o poder em setembro de 2022 por meio de um golpe de Estado, Traoré tem promovido reformas radicais sob a bandeira da soberania popular, da justiça social e do combate ao neocolonialismo. Sob seu comando, o país rompeu com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, fortaleceu laços com a Rússia, nacionalizou recursos estratégicos e iniciou uma campanha de reconstrução nacional. No entanto, a recente decisão de abolir a estrutura eleitoral independente marca uma nova fase, mais autoritária e centralizadora. Neste texto, vamos explorar em profundidade os detalhes dessa decisão, seus antecedentes históricos, as justificativas apresentadas pelo governo, a reação da população e da comunidade internacional e, sobretudo, os desdobramentos que isso pode ter para o futuro político de Burkina Faso e da região do Sahel como um todo. Contexto político: um país sob comando militar. Para entender a gravidade e o simbolismo da dissolução da Comissão Eleitoral Nacional Independente, é preciso voltar alguns anos no tempo e compreender o que levou Ibrahim Traoré ao poder. O jovem capitão tornou-se figura nacional após liderar o segundo golpe militar em menos de um ano, em setembro de 2022, destituindo o tenente-coronel Paul-Henri Dambiba, que, por sua vez, havia deposto o presidente Roch Marc Kaboré, em janeiro do mesmo ano. A insatisfação popular com a ineficácia do Estado diante dos ataques jihadistas, o aumento da pobreza e a dependência de ex-potências coloniais como a França, criaram um ambiente propício para a ascensão de Traoré. Jovem, carismático e com forte discurso anti-imperialista, o capitão prometeu uma revolução patriótica baseada no legado de Thomas Sankara, o líder revolucionário burkinense dos anos 1980. Com o apoio das Forças Armadas, de parte da juventude e de setores da sociedade civil desencantados com o sistema político tradicional, Traoré consolidou-se no poder com rapidez. A promessa de organizar eleições após a pacificação do território foi recebida com ceticismo por muitos observadores, mas manteve viva a esperança de uma transição constitucional no médio prazo. A função da Comissão Eleitoral e sua importância institucional. A Comissão Eleitoral Nacional Independente era até sua dissolução o órgão responsável pela organização, supervisão e validação das eleições em Burkina Faso. Composta por membros da sociedade civil, representantes de partidos políticos e técnicos especializados, a CENI operava como uma garantia institucional de que os processos eleitorais seriam conduzidos com um certo grau de imparcialidade, ainda que seus desafios fossem imensos. Criada após os anos de ditadura militar nos anos 1990, a CENI simbolizava o compromisso do país com a abertura democrática, especialmente depois da queda de Blaise Compaoré em 2014. Sua função ia muito além da mera logística eleitoral. Ela era também a responsável pela credibilidade dos resultados, pela transparência dos registros eleitorais e pelo acompanhamento da equidade nas campanhas. A eliminação deste organismo independente representa, portanto, não apenas uma reestruturação funcional, mas uma quebra simbólica com o ideal democrático que havia se consolidado lentamente nas últimas 3 décadas. A justificativa econômica, o argumento da austeridade. Segundo o comunicado oficial da Presidência da Transição, o motivo principal da dissolução da CENI seria o custo excessivo de sua manutenção. O governo estimou que a comissão consumia cerca de 870 milhões de francos CFA por ano, cerca de US$ 1.400.000, recursos que poderiam ser melhor utilizados em áreas prioritárias como segurança, saúde e educação.
Além disso, o governo afirmou que a estrutura da CENI estava inchada, ineficiente e pouco adaptada à nova realidade do país em conflito. Para o Ministério da Administração Territorial, que assumirá a responsabilidade pela organização das futuras eleições, era necessário centralizar os mecanismos de decisão e eliminar gargalos burocráticos. Esses argumentos, embora tecnicamente plausíveis, têm sido recebidos com grande desconfiança por parte de analistas políticos e organizações internacionais. Para muitos, a austeridade fiscal é apenas um pretexto para concentrar mais poder nas mãos do executivo militar e impedir que qualquer força política ou institucional possa desafiar o projeto de poder de Traoré. E 4. Críticas e reações da oposição. Embora a oposição política em Burkina Faso tenha sido profundamente enfraquecida desde o golpe de 2022, ainda há vozes que resistem. Partidos políticos de centro e esquerda, antigos aliados de Sankara e movimentos juvenis progressistas criticaram duramente a decisão de extinguir a CENI. Muitos veem nela o início de um projeto autoritário de longo prazo. A principal crítica se concentra no fato de que o Ministério da Administração Territorial é, por definição, um órgão subordinado ao Poder Executivo. Isso significa que qualquer eleição futura será organizada, fiscalizada e validada por uma entidade controlada diretamente pelo governo, o que compromete irremediavelmente a imparcialidade do processo. Internacionalmente, organizações como a União Africana, a União Europeia e algumas ONGs de direitos humanos expressaram preocupação profunda com o futuro da democracia no país. Entretanto, não houve sanções diretas ou ruptura diplomática, uma vez que muitos países ainda tentam manter canais abertos com Traoré por razões estratégicas e de segurança regional. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala tudo sobre Ibrahim Traoré, seu governo e a luta do povo de Burkina Faso por liberdade e soberania. Reconfiguração do poder e a nova Constituição. A decisão de dissolver a CN se insere dentro de um processo mais amplo de reconfiguração institucional liderado por Traoré. Em abril de 2024, o governo de transição já havia promulgado uma nova Constituição, elaborada por um comitê nomeado pelo próprio presidente e aprovada sem referendo popular. Entre os dispositivos mais controversos do novo texto está a possibilidade do chefe da transição concorrer nas eleições futuras, algo que estava expressamente proibida nos acordos anteriores de transição firmados com organizações regionais. A nova carta também prevê ampla autonomia ao executivo em tempos de crise e coloca sob controle direto do Estado setores como imprensa, educação e justiça eleitoral. A dissolução da comissão eleitoral, nesse contexto, aparece como um passo lógico na consolidação de um modelo de governo revolucionário centralizado, inspirado nos ideais de Sankara, mas adaptado às exigências militares do presente. O que se observa, portanto, é a construção de uma nova arquitetura de poder, onde as garantias democráticas clássicas são substituídas por mecanismos verticais de controle, legitimados pelo discurso patriótico e pela necessidade de sobrevivência nacional frente às ameaças terroristas e à interferência externa. A narrativa oficial "soberania popular acima da democracia liberal"? Em seus pronunciamentos públicos, Ibrahim Traoré tem reiterado que a democracia em Burkina Faso não será uma cópia dos modelos ocidentais. Para ele, o verdadeiro poder popular não nasce de eleições periódicas controladas por elites e observadores internacionais, mas da mobilização consciente e permanente do povo organizado em torno de objetivos comuns: soberania, dignidade, justiça e defesa do território. Essa retórica tem forte apelo entre setores nacionalistas, especialmente entre os jovens que se sentem excluídos dos benefícios da globalização e traídos pelas promessas vazias dos partidos tradicionais. O Estado revolucionário, segundo Traoré, deve funcionar como um instrumento de reconstrução e não como espaço de disputa de poder entre facções. Assim, estruturas como a CNI seriam não apenas dispensáveis, mas obstáculos a uma verdadeira emancipação nacional. A narrativa também enfatiza o papel da guerra contra o terrorismo como elemento central de legitimidade. Em um país onde mais de um terço do território está ameaçado por grupos armados, o argumento da segurança nacional se sobrepõe a qualquer apelo democrático. Não podemos votar com um fuzil apontado para a cabeça, afirmou o presidente em entrevista recente. Primeiro a paz, depois as urnas. Reações da sociedade civil e da juventude mobilizada.
Apesar da concentração de poder, a sociedade civil burkinense permanece ativa e atenta. Organizações ligadas a movimentos estudantis, grupos de mulheres, sindicatos e associações comunitárias têm expressado preocupação com a ausência de espaços formais de participação popular. Muitos reconhecem os avanços do governo em áreas como saúde, educação e soberania econômica, mas temem que a centralização excessiva leve a abusos e perda de liberdades fundamentais. A juventude, pilar de sustentação simbólica de Traoré, começa a se dividir. Uma parte continua fiel ao discurso revolucionário e apoia medidas duras como a dissolução da CNI, acreditando que o sistema anterior era manipulado pelas antigas elites pró-francesas. Outra parte, no entanto, começa a exigir maior transparência e abertura, não em nome de um modelo liberal ocidental, mas como forma de garantir que a revolução não se transforme em ditadura. A ausência de canais institucionais de expressão democrática faz com que os protestos ocorram de maneira difusa, muitas vezes pelas redes sociais ou em manifestações culturais. A repressão ainda não é sistemática, mas há relatos de detenções arbitrárias, censura e perseguição a ativistas considerados agentes externos ou infiltrados. Riscos e possíveis cenários futuros. A curto prazo, a dissolução da CNI fortalece a posição de Traoré e reduz significativamente o risco de disputas políticas formais. O controle do processo eleitoral permite à junta moldar o calendário, as regras do jogo e até os candidatos autorizados a concorrer, caso as eleições realmente ocorram. A médio e longo prazo, no entanto, os riscos são enormes. A ausência de um sistema confiável de alternância de poder pode gerar tensões internas, disputas dentro das Forças Armadas e até novas tentativas de golpe, um padrão recorrente na história do país. Além disso, o descontentamento popular, se não canalizado institucionalmente, pode explodir de forma violenta, como ocorreu em 2014 com a queda de Compaoré. No plano internacional, Burkina Faso corre o risco de isolamento, sanções ou perda de apoio financeiro, embora sua aproximação com Rússia, Irã e outros parceiros não ocidentais possa compensar parcialmente essa ruptura. O cenário mais positivo dependeria de uma profunda reestruturação institucional que, mesmo sob comando militar, criasse formas alternativas de participação popular, prestação de contas e justiça eleitoral, inspiradas em modelos africanos autênticos mais eficazes. Até o momento, no entanto, essas alternativas ainda não foram apresentadas de forma concreta. Comparações regionais e o futuro da democracia no Sahel. Burkina Faso não está isolado em seu movimento de recuo democrático. Mali e Níger, os dois países com os quais forma a Aliança dos Estados do Sahel, também são governados por juntas militares e adotaram posturas semelhantes em relação às eleições, imprensa e instituições independentes. A formação da AES consolida um novo modelo de poder na região. Governos militares com forte discurso anticolonial, apoio popular baseado em programas sociais e controle total dos mecanismos institucionais. A legitimidade não vem das urnas, mas da capacidade de resistir a interferências externas, melhorar a vida cotidiana e manter a integridade territorial. Nesse contexto, a dissolução da CNI em Burkina Faso não é uma anomalia, mas parte de uma tendência regional que coloca em xeque os paradigmas tradicionais da democracia liberal. A grande questão é se esse novo modelo de governo conseguirá se sustentar no tempo sem cair nos mesmos erros das ditaduras do passado. O ato de dissolver a Comissão Eleitoral Nacional Independente é um marco simbólico e prático na trajetória do governo Ibrahim Traoré. Marca a passagem de uma transição com ambições democráticas para um regime de poder centralizado, que, embora inspirado em ideais revolucionários, começa a assumir contornos autoritários. Ao concentrar em suas mãos o poder de organizar, fiscalizar e validar eleições futuras, Traoré assume total responsabilidade pelo destino político de Burkina Faso. Se conseguir reconstruir o país, pacificar o território, fortalecer as instituições e garantir bem-estar ao povo, poderá justificar, aos olhos da história, a sua ruptura com a democracia tradicional. Se falhar, terá destruído as poucas garantias institucionais que poderiam salvá-lo de um colapso. O tempo dirá se estamos diante de um novo Sankara ou apenas de mais um capítulo trágico na longa luta do povo burkinense por autodeterminação, liberdade e justiça.